Eles nos trouxeram aqui para Lisboa para cobrir o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo. Então, às vezes, as pessoas acabam começando a trabalhar remotamente, até conseguem passar no processo seletivo, mas eles não conseguem se tornar bons desenvolvedores que trabalham em inglês, falando em inglês, e acabam perdendo essa vaga, justamente porque falta a naturalidade. Identificando que você tem experiência em inglês e você não se sente confortável ainda a fazer, ninguém pode ficar esperando. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre tentar, independente de eu achar que eu estou pronto ou não. Pelo menos na área de tecnologia, nas áreas de poder trabalhar remoto, tem muita vaga disponível para muita gente. Então eu acho que a primeira coisa é você descobrir a disponibilidade da sua vaga. Será que existe vaga para você? Então você tem que ter seguro de vida. Você tava andando na sua cozinha e quebrou o braço e não pode mais digitar. E aí? Tem que ter um seguro de afastamento do trabalho, por exemplo, temporário, que você receba por isso. Então você tem que pensar que você é o responsável por todas as consequências que você vai ter na sua vida, né? Ninguém vai te salvar. Você é que tem que salvar. Começando mais um episódio do Papinho Tech, galera. Você tá achando o quê? Que é pouca coisa? Não é não, o negócio aqui tá chique, estamos internacionais neste momento. E ó, a TechFX, que é uma fintech sensacional para te ajudar aí a fazer aquela... Sabe aquele Pix gostoso da conversão da sua moeda internacional ali para sua conta? Então, nada melhor do que a TechFX para poder fazer isso, para você ter essa oportunidade de trabalhar para a gringa e receber esse dinheiro. E como eles trabalham com dinheiro, eles têm muito dinheiro, e aí eles nos trouxeram aqui para Lisboa para cobrir... Quem entende? Para cobrir o Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo. E eu tenho aqui 4 seres humanos muito interessantes para a gente conversar sobre esse tema de trampar na gringa, né? Job na gringa, dinheiro da gringa e tudo mais, né? Então aqui eu tenho o Gabe Bo, né? Um ser humano peculiar, né, Gabe? Só um pouquinho, só um pouquinho. Prazer, tipo, o meu conterrâneo, né? Agora aqui em Lisboa, bora lá. Isso. Que, né, além de designer, trabalhar para a gringa também, junto com o Paulo, que é dev, se juntaram as forças e falaram assim, vamos fazer uma empresa de arrumar job na gringa. E aí eles criaram a Job na Gringa, e nós vamos entender também um pouquinho mais do que é essa plataforma. Do meu outro lado aqui eu tenho o Adal, que falou assim... O famoso Adalberto. Dá uma reduzidinha no nome, vai dar aquele merchan, né? Vai mudar branding, né? O pessoal fala. E falou assim, Job na gringa talvez não seja o suficiente, vamos criar uma concorrente. E aí você fez o trampar na gringa. Verdade, foi o contrário. Foi o contrário. É a gente que começou o Job na gringa depois. Temos aqui princípio de treta. Vou deixar pra minha advogada pegar pela marca. Somos primos, então tá tudo certo. Todos juntos, né? Aquele papo, né? Não, vamos crescer junto. Tudo mentira. Na hora que terminar aqui vai ter agressão. A gente se odeia, né? E aqui do meu outro lado eu tenho o dono da festa, né? Um dos criadores aí da TechFX, o CTO. O rapaz que vai lá e fala assim, essa é a tecnologia que vai fazer você receber o seu dinheirinho estrangeiro. Prazer estar com essa galera aí. Mais uma vez aí, né? Falando um pouquinho sobre as coisas da vida, né? E em especial como receber o nosso dinheirinho suado todo mês na conta, ó. Aquele, como é que é? É o Pix como? O Pix, aquela melzinho na chupeta. O Pix melzinho na chupeta. Isso. É isso aí, pessoal. Isso aí. Pô, eu vou começar aqui com o Gabe e com o Paulo. É que eu gosto mais do Gabe. É verdade, lógico. É verdade. Deu pra ver, eu percebi. Chamam ele de Gabe 2. Tanto que você enrolou muito pra me chamar pro Papinho Tech, né? Primeiro foi ele, aí depois... É porque eu normalmente levo só pessoas que eu realmente quero. Entendi. Bom, queria saber de vocês o seguinte, cara. Bom, a gente tá lá, vamos começar a fazer lá o trabalho pra gringa, vamos começar a ganhar o nosso dinheirinho. Em que momento vocês resolveram criar uma empresa disso, cara? Era... vamos dizer assim, um negócio que era meio ruim do jeito que vocês faziam com alguma outra empresa, aí vocês viram ali uma oportunidade, como é que foi esse rolê? Eu começo, na verdade, o Job na Gringa ele começou despretensiosamente, na verdade, né? Eu comecei a criar conteúdo sobre... Na verdade, o Job na Gringa ele começou com um post de aniversário meu da empresa. Quando eu fiz 1 ano que eu estava trabalhando na gringa, eu falei assim, hoje faz 1 ano que eu trabalho lá e eu tenho muitos arrependimentos.
E o primeiro é de não ter começado antes, né? E aí, cara, viralizou o post e muita gente, eu acho que, assim como eu, tem o sonho de receber em moeda forte, né? E, cara, quem não quer ganhar em dólar, em euro, né? Trabalhando no Brasil remotamente, né? Você tem uma vida extremamente confortável, enfim, e é muito diferente, né, do que trabalhar numa empresa nacional. Você dá ali o mesmo suor, mas recebe em uma moeda forte um salário que às vezes triplica o seu salário, né? Então, eu comecei despretensiosamente a criar conteúdo e o Gabriel, a gente morou junto em Toronto no passado e ele viu que esse post viralizou e eu falei pra ele, cara, vamos começar a criar conteúdo sobre, né? Já que você trabalha e tem mais experiência do que eu. E aí, cara, a gente começou a criar conteúdo, a galera começou a engajar e a gente falou assim, cara, como que a gente faz para esse processo ser replicável para mais gente, né? Porque se eu e ele, a gente conseguiu, o Gabe não tem nem faculdade. Então, tipo, se ele conseguiu, cara... Eu achei um pouco uma farpa aí. Pô, já ia mandar o currículo pra ele aqui, ó. Eu tenho uma crítica aí do nada, velho. E aí, com esses experimentos, a gente conseguiu alocar algumas pessoas, né? Como teste, assim. E a gente falou, cara, se a gente consegue... Que a gente conseguiu pra gente, conseguiu pra mais gente, a gente consegue replicar esse processo. E esse é o Job na Gringa, né? É a nossa capacidade de conseguir replicar, porque assim, o sucesso ele deixa traços, né? Ele deixa marcas. Então a gente pegou, obviamente que não tem uma receita de sucesso, tem que ser uma coisa individualizada, né? Mas a gente tenta trazer essa base do que funcionou pra gente para mais pessoas. E o seu, Adal? Foi mais ou menos assim também? Foi mais ou menos assim. Na verdade, o meu processo foi um pouquinho diferente do deles. Eles trabalham remoto e o meu processo foi para se mudar para o exterior. Então eu fiz o processo lá mais ou menos em 2018. 2018 eu comecei a trabalhar fora. Comecei em 2014 tentar, até 2016 eu consegui a primeira oferta, consegui uma oferta e não aceitei, minha esposa ficou grávida na época, eu preferi não aceitar e a gente teve o filho no Brasil. Um ano depois eu me candidatei de novo e consegui. Esse processo eu fiz mais de 270 aplicações, se eu não me engano. Fiz aplicação para... Eu não vou usar meu francês refinado aqui, mas foi... bastante. Depois foi o Pi lá, tranquilo. Então eu fiz muitas aplicações. Dessas aplicações é um funil, né? Muito menos entrevistas. E aí eu vi que eu consegui passar uma vez, consegui passar uma segunda vez, e aí eu comecei a pensar, por que eu não posso começar a compartilhar isso e ajudar mais gente a fazer a mesma coisa? Acho que foi meio parecido com vocês. E na época eu comecei a fazer isso sozinho, comecei a fazer isso sozinho no LinkedIn, comecei usar algumas estratégias no LinkedIn, controversas até, que a gente já teve algumas questões aqui, de comentários, enfim. E o Trampar na Gringa começou a ganhar alguma visibilidade e eu gravei um curso. Começou tudo com um curso. Entendi. Eu comecei de um curso do nada com o que eu aprendi. Naqueles cursinhos assim de saia do zero... e vire um dev ganhando 50k Não exatamente, por mês, não exatamente. Até porque... 7 dias. Não? Não, em 7 dias. Mas não. é isso que eu espero. 15. Não é. 15. Calma. 15. São 15 dias. 15 dias. Não, na verdade, o objetivo não é exatamente ser técnico. Então, a galera vem perguntar, é para dev, é para isso, é para aquilo. E, na verdade, não é para nenhuma área. Claro, como eu sou de tech, acho que o Paulo tem isso também, acho que o Gabi também, a gente tende a falar um pouquinho mais tecnicamente, então tem um viés de tecnologia lá, mas aquilo que a gente ensina, e acho que é o que vocês fazem também, necessariamente não é necessariamente sobre tecnologia, mas como usar comunicação para mostrar o seu conhecimento. Então não é necessariamente não é aprenda tecnologia. Eu não ensino profissão, acho que eles não ensinam profissão, mas eles ensinam mostrar a profissão de uma forma que seja mais bem recebida pela pessoa que ouve. Saquei. E aí é legal também que dá pra gente fazer o casamento aqui, né, Alan? Dá. Porque a galera vai lá, fala assim, ó, vou preparar o terreno pra juntar um monte de gente pra abrir portas pra trabalhar pra fora. Um dos melhor tipo de gente podia estar são isso aqui. Aí você olhou e falou assim, olha aí. E o faz-me rir? Como é que cai na conta do banco? Exatamente. Aí você falou, deixa comigo. Deixa comigo. Cara, foi uma peleia, na verdade. Eu comecei a trabalhar pra fora, foi em 2009, 2010, mais ou menos. E na época literalmente era tudo mato, cara.
Tudo mato. Não tinha. Era terreno muito difícil de trabalhar, em especial com tecnologia, né? Contabilidades não sabiam como fazer, os bancos não sabiam como fazer, a gente não sabia se a gente ia ser preso. Né? Era assim, a sensação era, cara, talvez semana que vem o japonês da Federal vai estar lá, vai estar na minha porta. E aí, lá na época, cara, era bem difícil, né? E aí, com o tempo, a gente foram aparecendo, né, algumas outras empresas facilitando esse processo, mas sempre tinha alguma situação que poderia ser um pouco melhor, né? E aí, com isso, um dia eu e o Garay, a gente se encontrou ali nas andanças da vida, e aí nasceu a TechFX, né? Que se beneficia dessa galera toda aí, que ajuda o pessoal a ir para fora, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que o brasileiro que trabalha remoto, ele é um turista permanente, né? Ele é um turista que está sempre no Brasil, né? Então, tu consegue trazer lá tu tem um poder aquisitivo muito maior, né? E tu geralmente fica à margem de crises, né? Então, se o país, né, acaba piorando, que é ruim para todo mundo, obviamente, Claro. Tu acaba conseguindo te manter um pouco melhor, tem uma estabilidade maior, né? Estando numa moeda forte. Né? Então, isso eu chamo de são turistas permanentes. E só pra galera entender, né, como é que funciona o rolê, assim, de maneira mais genérica, você foi lá, beleza, né, contratou o job na gringa, o trampar na gringa, fez o seu corre aí e você conseguiu entrevista e arrumou o trampo. Beleza, lindo. A partir daí, o que o cara ele tem que olhar? Tem Porque bastante coisa. aí tem que abrir empresa, não tem, O melhor é abrir notinha fria. Não. Como é que faz? Não. Aí sim o japonês vai bater, então não vai. É porque é não faz legal, isso. porque às vezes a galera não sabe como é que é o processo. Ah, né? isso é muito bom, muito bom. O indicado é sempre abrir uma empresa, né? Abrindo um CNPJ. Basicamente, tu abre uma empresa, tu abre uma conta corrente, em nome da tua empresa, e uma conta na TechFX. Né? E porque o cara não consegue simplesmente fazer um Pix para ti, né? Não vai simplesmente chegar lá e mandar um Pix para tua conta, o dinheiro vai cair lá em reais, não acontece, né? Onde pagar em euro, em dólar, né? Em qualquer outra moeda, e vai cair na tua conta. Nesse momento, na hora de receber os valores, ele vai precisar de algumas informações para te pagar, e esse dinheiro vai passar por algumas rotas para chegar até o Brasil. Aí chega no Brasil tu faz a conversão desse valor, tu converte da moeda, né, que foi enviado para reais brasileiros, e aí nisso sim tu gera a nota fiscal, né, com o valor, etc, direitinho, paga os impostos, declara o imposto de renda, fica tudo legal. Aí funciona bem. E é melhor ainda, né? Sim, com certeza. O imposto é bem menos do que Bem você mais como baixo. CLT também, né? Ainda Sem tem dúvida. essa vantagem. Também se receber através de pessoa física é muito mais alto o imposto também. Então, se tu receber por PJ, tu acaba, hoje em dia, até tem algumas questões que podem mudar para o ano que vem, mas mesmo assim vão continuar sendo 1/3 do que se pagaria, né, na pessoa física. Né? Hoje é menos que isso, é bem menos que 1/3. Né? Então, é muito vantajoso. E o melhor é que fica tudo declarado certinho, tudo dentro da lei, né? Tu não corre risco nenhum de... não tá fazendo nada errado. Não tá fazendo nada de errado, absolutamente nada de errado, né? E tu acaba, por exemplo, se tu precisar de crédito, tu tem lá o valor que tu recebe, tá lá o teu RPF declarado direitinho, né? Então, é tudo dentro da lei, não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de via obscura, né? E isso é uma coisa que a TechFX sempre preza muito, né? Garantir que todo mundo receba com essa garantia de que as coisas chegaram certinhas na conta, né? Sem nenhum risco pro nosso cliente. Isso é o que a gente mais... Isso foi um dos grandes motivadores da TechFX iniciar. Pô, sensacional. Então, galera, fica aí, ó. Acesse o QR Code que tá na tela aí para vocês conhecerem um pouquinho mais a TechFX. Tem aí um precinho especial aí para você, então não perde essa oportunidade. E é bom, vale a pena. Só que é o seguinte, eu não venho aqui só para ficar passando a mão na cabeça, não. Eu quero saber os problemas. Porque assim, vendem para nós também o seguinte, não, qualquer um vai lá, aplica para uma vaga na gringa, não precisa nem saber inglês. Não precisa. Você sabe ali mexer no chat GPT, fazer uns promptzinhos, ó, bonitinho, já se aplica lá, pá, já cai 5K de dólar na conta, ó. Você tá perdendo dinheiro. É isso que falam. E aí, Gabe, como é que você... Como então, é que você fala? eu quero saber a verdade. O Gus sempre fez o papel de advogado do diabo, né?
Ele foi lá no podcast esses dias de Job na Gringa e falou que era freela. Todo mundo é freela que trabalha pra gringa. Tem contrato assinado? Tem, 10 pô. anos, 20 anos. Tem contrato. Então, mas daí a gente pode entrar nesses detalhes. Por quê? Eu acho que é muito de perfil da pessoa, sabe? Que como isso foi comentado, da abordagem de preparação que o Paulo e a Dal falaram, sobre essa parte burocrática de todo acerto que você tem que fazer de contabilidade e tudo mais, incorpora um perfil de empresário, cara. Então, assim, você não é um mero CLT que você vai sentar, receber sua grana e fim de papo, sabe, todo mês. Não é esse tipo de formato, sabe? Então, na minha opinião, você tem que se portar como um empresário, como um consultor, como uma empresa ali por si só. E você tem que saber que você está prestando serviço lá para fora. Tanto desse aspecto de legal, como que eu vou receber, como que eu vou declarar minha contabilidade e tudo mais, como também na prospecção de clientes, na minha opinião. Sabe por quê? Aqui vai complementando a advocacia do diabo aqui, que é o seguinte. Pelo que eu sei até então, um assunto bastante importante. O contrato que é feito com empresas de fora do país, uma coisa que pouca gente gosta de falar sobre isso, é um contrato muito difícil de você lidar, por quê? Cara, quando a empresa tá você tem um perrengue com a empresa, é difícil você, ir lá e, eu vou na corte internacional resolver por uma treta que eu tive com a empresa. Uhum. Que não pagou meus $5.000. Vai custar $35.000 para tu começar o processo. Seria Exatamente. abrir uma ação trabalhista contra exatamente. a empresa. Só que não exatamente. No MEI, aqui você está trabalhando, eu estou prestando serviço para o Adal. O Adal tem CNPJ brasileiro, eu tenho meu. Cara, beleza, dá para resolver legalmente dentro do Brasil. Agora lá fora fica tudo mais complicado, sabe? Então você precisa criar um vínculo legítimo com a empresa que está te contratando, sabe? Acho que todos nós aqui, a gente já criou esse vínculo legítimo, e é possível criar esse vínculo legítimo, mas é importante você saber que isso demanda um personal branding, demanda relacionamento, sabe? Demanda muitas coisas que é diferente do perfil de, por exemplo, alguém que você vai trabalhar como um serviço público, por exemplo. Você senta lá, você fez seu concurso, sabe? Se você não precisa manter e nutrir aquela relação o tempo inteiro, sabe? Porque um dev não vai saber criar um contrato direito. Tem isso daí também. Mas a ideia é essa, sabe? Você tem que se portar como um consultor, como um empresário, e não é todo mundo que tem esse perfil. Tem gente que, quero sentar, sei lá, cara, só me basear nas leis do país, sabe, na CLT e ficar aqui de boa. Então, cada um tem seu perfil, mas eu acho que o perfil ideal é desse empresário, sabe, desse consultor. Se você está preparado para isso, eu acho que vale super a pena. Dá para você criar uma estabilidade através disso. E para quem que não é? Fala assim, se você tem esse perfil aqui, foge disso aqui que a gente está falando. Eu quero isso aí também. E aí? Porque se não é para todo mundo, para quem que não é? Para quem que não é? O Gabe falou um pouquinho sobre o perfil, e eu acho que o perfil faz muito sentido, mas eu acho que também existem as outras partes, que até você falou no começo, não precisa ter inglês, não precisa ter... E precisa. A gente precisa ter inglês bom, precisa ter experiência. Normalmente, pelo que a gente vê lá no Trampar na Gringa, pelo menos 3 anos de experiência, quanto mais, melhor, mas de 3 a 5 já é um número onde as pessoas começam a entrar. Então, tem vaga para júnior? Até tem, mas é muito mais raro. Então, normalmente de 3 a 5 anos de experiência, numa área que tem demanda internacional, porque não é para toda a área também, tem área que requer que a pessoa vá fisicamente no lugar, tem algumas posições que acontece isso, e também precisa ter inglês. É inglês, experiência, e eu diria que vontade de fazer acontecer, porque aí... Eu também digo que muito se fala sobre o tal do inglês técnico, né? Isso não é uma verdade, né? O inglês técnico ele vai funcionar para ler uma documentação, né? Para tu talvez ouvir um vídeo, para tu aprender alguma coisa. Pedir um lanche, né? Onde é que tá o banheiro? Mas na hora lá, junto com o cliente, é bem o que o Gabe falou. No final das contas, isso eu acho que qualquer dev sabe. Tu tem que traduzir o que o cara tá querendo em uma funcionalidade. Nem sempre o que ele tá pedindo é o que ele realmente quer, né? E então, tu tendo o inglês
puramente técnico não vai te trazer essa capacidade. Então, às vezes, as pessoas acabam começando a trabalhar remotamente, até conseguem passar no processo seletivo, mas eles não conseguem se tornar bons desenvolvedores que trabalham em inglês, falando em inglês, e acabam perdendo essa vaga, né? Justamente porque falta a naturalidade. Às vezes, até o conversar, ele não precisa ser ali a conversa social, que ela também é muito difícil, né? Para quem não é nativo, tu falar inglês e ter uma conversa mais social, brincando, conversando, não é muito fácil, né? Mas tu precisa ter essa clareza de entender o que o cara está sentindo. Tem que entender o feeling do cara, o que ele quer exatamente, para que tu consiga trazer isso para a realidade, né? Eu acho isso muito importante. E o que eu falo bastante também para quem quer começar, quem está vindo, né? Tem que ter bastante esse perfil de... eu não me preocupo muito. Se eu perder esse emprego, eu vou atrás de outro, né? Eu não vou ter um seguro-desemprego para procurar. Eu não vou ter 6 meses para achar um outro emprego. Cara, tu vai perder o emprego. Geralmente vai acontecer no próximo pagamento, vai receber ali. Daqui a 30 dias tu recebe. Geralmente é assim. Se não, aviso prévio. Às vezes não. É espírito empreendedor, né, meu? É isso aí. E aí tu tem que saber, cara, tu tem que ter, então, ali uma segurança financeira, né? Então, tu não pode começar a ganhar $5 mil, $10 mil e gastar tudo, né? Tu tem que ter essa né? Mas o PS5 tem que vir, pô. Eu acho que o PS5 é tranquilo. Acho que pode ser tipo aquele presente, assim, comecei a trabalhar na gringa. Eu mereço. Mas eu o PS5, mereço. Mas eu o PS5 mereço. custa Tipo, $500. Só não pode Vai ganhar 5 mil para 500, tá tudo certo. Só não pode começar a jogar fute, né, cara? Se começar a jogar fute lá no FIFA já era, cara. Gasta tudo, vai tudo nos pacotinhos. Mas, né, então eu acho que isso é bem importante, ter essa tranquilidade, né? E tu ter essa capacidade de gerenciar tuas próprias finanças. Isso é bem importante, né? Então eu diria que esses 2 pontos, né? Ter um inglês que é além do técnico e ter uma inteligência financeira ali, que às vezes não é muito própria do brasileiro, né? O brasileiro gosta de gastar bastante, gastar tudo que ganha. Então isso é importante, né? Fazer uma dívida é gostoso. É gostoso, né? Assinar aquele talãozão assim, vem aquela bíblia para começar a pagar cada parcela, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, né? Então tu tem essa possibilidade de começar a ganhar muito bem, ser esse turista permanente no Brasil, mas tem alguns soft skills aí que são bem, bem importantes para que tu consiga se manter nesse mundo, né? Eu vejo a questão do inglês, só complementando, você diz que você acha que o inglês precisa ser um pouco além do técnico, mas eu acho que existe um primeiro passo. Eu acho que a primeira oportunidade no exterior, ela pode ser diferente para mim conseguir, para o Paulo conseguir, para o Gabi conseguir, para você conseguir, ou para uma pessoa que está começando agora. Sim. A pessoa que está começando agora, normalmente ela tem mais dificuldade no inglês, ela não está acostumada a falar todo dia, ela não entra em reunião todo dia, ela malemar faz entrevista porque ela tem medo, e isso acontece com todo mundo. Mas uma vez que ela consegue entrar na empresa, mesmo que o inglês dela não seja perfeito e não vá além do técnico, por exemplo, algumas posições, e isso eu vou entrar no nosso mundo tech aqui, é um pouco mais fácil. É um pouco mais difícil, por exemplo, para um project manager ou talvez até para um designer que precisa entender um pouco mais do negócio. Com certeza. Existe uma exigência um pouco maior do inglês. Mas para dev, normalmente a exigência é um pouco menor. Ele participa de menos reuniões, ele participa de menos eventos onde ele precisa estar falando inglês o tempo inteiro. Então, ele consegue iniciar e melhorar ao longo do processo. E esse é o grande ponto que eu acho que todo mundo precisa entender um pouco disso, que a evolução vem quando você dá os seus passos, não necessariamente espera para chegar lá. E eu acho que aí a gente pode até adicionar um ponto que também depende do tipo de empresa que tu entra, né? Sim. Se tu entra numa empresa de consultoria, por exemplo, que geralmente é uma porta de entrada bem grande, né, para novos desenvolvedores que começam a trabalhar para o exterior, né? Dificilmente tu é contratado por uma startup, dificilmente tu é contratado por uma grande empresa, geralmente é uma empresa de consultoria, né, que acaba te alocando em um cliente. Se porventura tu acabar sendo o único que vai trabalhar naquele projeto, que acontece bastante, aí vai fazer falta, né? Então tem que ter, eu acho que são esses pontos assim, né, que a gente tem que ter essa ciência, né? Se tu entrar numa empresa, uma startup, possivelmente vai ser bem tranquilo, como tu falou, exatamente como tu disse. Tu vai entrar lá, o pessoal vai te acolher, né? O pessoal vai, isso também é uma questão importante, né? A gente às vezes fica com aquele medo, como é que vai ser? Cara, geralmente as pessoas são bem compreensivas, né? Eles até têm essa noção de que tu tá viabilizando aquela comunicação, porque tu sabe o idioma,
né? Tu é o único que permite aquela comunicação acontecer, né? Mas dependendo da situação, no caso de uma consultoria, por exemplo, o cliente que contratou aquela empresa, ele não está muito preocupado com isso, né? Ele quer o serviço ele entregue. Né? Então, mas eu acredito que mais importante do que inglês, mais importante do que qualquer outra característica, que é uma coisa que a minha chefe sempre fala, que é ter alta agência. Que, in a nutshell, assim, alta agência é você ter a capacidade de fazer acontecer. E quando você não tem perguntas, quando você não tem respostas certas para todas as perguntas. Então, no Job na Gringa a gente falava que existem pessoas ganhando em dólares e você não. Por quê? Então, nós nos posicionávamos como... nós temos que diagnosticar em você o que te falta para você chegar lá. Então, a agência é essa capacidade de você ter a autocrítica, assim, de beleza. O que eu preciso, o que está mais fraco em mim e como que eu preciso me posicionar para que eu consiga chegar até lá. Como que eu consigo preencher os gaps que ainda faltam em mim para que eu consiga me transformar na pessoa que vai resolver determinado tipo de problema para determinado tipo de empresa. Então, existem milhares de empresas, milhares de possibilidades, mas quais são os conjuntos de habilidades que eu tenho e qual é o mínimo conjunto viável de habilidades que eu preciso ter? É tipo um MVP de pessoa, sabe? É tipo, qual é o mínimo conjunto de habilidades que eu preciso ter para que eu consiga efetivamente resolver esse tipo de problema. Então, é exatamente isso que o Dal falou. Então, para determinados tipos de posição, assim, quanto mais peão você é, o programador é o peão da tecnologia, né? Quanto mais peãozão, assim, de você for, o pedreiro ali, de código você for, menos você vai precisar da capacidade de inglês. Porém, você vai precisar da capacidade de inglês para o seu posicionamento. Como que eu me posiciono, como que eu me vendo em todas as partes dos processos seletivos para que eu consiga vender a ideia de que eu sou a pessoa que soluciona esse problema. Então, essa é a parada. E também, eu acredito que a pessoa que não consegue um emprego no exterior é justamente a pessoa que busca uma fórmula pronta. Porque não existe uma fórmula pronta, cara. Não existe um curso que vai te preparar. Porque é exatamente o que a gente se posiciona. A gente tem uma farmácia com múltiplos tipos de remédio que você tem que pegar. Beleza, qual é o tipo de remédio que eu preciso? Eu preciso do remédio de ser um melhor programador. Eu preciso do remédio de melhorar o meu inglês. Eu preciso do remédio de perder a timidez para conseguir me vender melhor nas entrevistas. Então, ter essa análise, ter essa autocrítica de você mesmo e ter esse entendimento de como que você vai se posicionar, como que você vai se moldar para ser uma peça de Lego que vai se encaixar na vaga existente disponível no mercado, essa que é a grande coisa. Então, essa capacidade de ter alta agência, de fazer acontecer, de encontrar respostas quando você não tem respostas prontas, isso que é o grande segredo, assim, para você conseguir uma vaga no exterior. Mas como é que vocês fazem para poder a pessoa enxergar isso? Porque, assim, uma coisa é você falar, você tem que fazer um autodiagnóstico, resolver e aí ir para cima. Lindo. Mas ninguém faz isso. Não é assim também. Então, assim, beleza, a gente fez aqui o diagnóstico, porque, cara, eu acho que é o que deve mais ter aí, né? Vocês devem receber muita... Eu nem olho, porque esse negócio aí não é pra mim, velho. Não dou conta. Eu já tenho não sei quantos anos de experiência, eu manjo de fazer aqui minha atividade e tal. Inglês, travo, e não sei o que e tal. Como é que desbloqueia essa pessoa? Vocês têm algum serviço assim? Vocês oferecem alguma coisa de mostrar que ela consegue? Porque se você não mostrar que ela minimamente consegue, cara, ela não vai, não. Eu acho que lá no Job na Gringa, uma das coisas que a gente tem criado é... Eu chamo às vezes de Job na Gringa comunidade, que a gente tem uma comunidade no Discord que semanalmente se encontra. Eu costumo brincar que eles são alcoólicos anônimos, assim, sabe? Tipo, todo mundo tem um problema ali para resolver, que é o seguinte: eu ganho em real, eu vejo que tem um cara ali que é tecnicamente muito pior que eu, e ele já tá ganhando muito melhor que eu lá em dólar. E, pô, trabalha um pouco a inveja. Assim. Trabalha um pouco a inveja, mas é tipo, porra, tem um cara ali que tá sóbrio, sabe? E daí, eu acho que nesse ambiente de comunidade, a galera vai meio que se autoavaliando também, sabe? Na comunidade, porque, assim, quando eu digo comunidade, não é só o Job na Gringa, mas a comunidade como um todo, assim, né? Tipo,
até no LinkedIn você consegue acompanhar isso, que é você ver os seus pares, assim, pô, esse cara aqui conseguiu, o Gus conseguiu, o Paulo, ele foi indo, sabe? E daí você vê, pô, todo mundo aqui em volta está conseguindo também, sabe? Por que comigo não aconteceu ainda? E eu acho que você se expor a uma comunidade, se expor a um grupo que vai ser bem sincero contigo e estar aberto ao feedback é altamente importante, sabe? Porque, cara, o quanto que eu já ouvi de... Isso daí acontece recorrentemente, as pessoas que pedem tanto feedback do RH. Ele acha que, tipo, o segredo da vida dele tá no feedback do RH. Porra, mas o RH nunca me dá um feedback. Tipo, se ele me der o feedback, eu sei que eu vou precisar preencher pra pegar a vaga. Cara, mas não é assim, mano, sabe? Tipo, não tem nada, ninguém vai te passar esse segredo. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. Você não é especial. Você não é especial, meu, sabe? Mamãe me disse que eu era especial. Cara, tem... Ué. Então, Porque o próprio RH tá sobrevivendo também ali, né, cara? Ele tá fazendo dele também, né? Exatamente. Daí eu acho que, tipo, você tem que ter essa autocrítica, mas você tem que estar aberto à crítica, assim, sabe? Porque... E eu acho que também existe daí um outro lado da moeda, que é você não se cobrar tanto também, porque eu acho que você não precisa ser perfeito pra você passar na gringa, sabe? Eu vivo dizendo que eu acho que eu sou um designer bem nota 7,5, assim, não sou incrível não, pô. E tem muita gente muito melhor que eu por aí, cara, sabe? E, cara, por que eu olho às vezes o portfólio de uma galera e falo assim, pô, por que esse cara não tá trampando ainda pra gringa, mano? Esse cara aí, pô, devia tá no meu lugar, sabe? Mas daí entra aquele ponto. Eu fui lá e fiz o caminhozinho, eu que entrei em contato com a galera, eu que criei essa sistemática de ir lá fazer o contato com as pessoas certas, sabe? Eu acho que isso que conta, que é soft skill, né? Tipo, que é você criar um arcabouço de contatos ou de, sei lá, de skills ali que você tem, que vai para além do craft ali, do que você entrega, sabe? Sim. Então, eu acredito que terapia de exposição também é extremamente importante, né? Eu acho que é igual... Terapia de exposição. É igual você, sei lá, ter medo de dirigir. E como que você vai curar isso? Dirigindo. Só que aí, como que você controla o seu ambiente para que você fique cada vez mais confortável no desconforto? Porque assim... É extremamente desconfortável fazer uma entrevista, é extremamente desconfortável tomar não, é extremamente desconfortável não saber, não ter respostas, não ter feedback, não ter... Enfim, ficar ali num limbo, né? Então, quanto mais você se expõe, quanto mais você faz entrevistas, quanto mais você grava a entrevista e se vê falando e faz uma autoanálise olhando de fora... mais você vai ficando, mais você vai percebendo e mais você vai observando as coisas que você está fazendo de errado, né? E também é igual você ir no psicólogo, né? E ele te falar um monte de coisa óbvia. Aí você fala assim, caramba, é mesmo. Ele falou um monte de coisa óbvia. Eu paguei 200 conto a sessão para ele me falar esse monte de coisa óbvia. Sim, esse monte de coisa óbvia, porém... Que eu sou um idiota. Exatamente. Normalmente a gente conclui isso. Mas é isso, cara. O Gabriel é o perfeito exemplo do cara feio que pega a mulher gata na balada, entendeu? Tipo, cara, como que você vai fazer? Você tem que ir lá e uma coisa que eu percebi é que assim, tu bate nele bastante, né? Cara, é igual o Gus me trata. Como o Gus me trata, eu vou tratar o Gabriel. Tu tá refletindo. Eu tenho que descontar realmente. Aqui o amor é maquiavélico. Não, ele já tem uma, né? Tem uma relação mais... Já tem uma relação mais íntima. Mas aí que tá. Aí a amizade mora aí, cara. E aí, quando tu começa a criticar o cara, aí sim. Aí, a ofensa. Quando você chega no nível da ofensa, a amizade já tá num nível bem alto. A amizade tá lá em cima, cara. Quebrou todas as barreiras necessárias. A gente se ofende diariamente, né, Paulo? Coisa boa, cara. Eu acho que todo mundo que tem algum projeto assim, empresa, sempre briga, né? Eu e Pietro, a gente tá o tempo inteiro discutindo. Mas, cara, se não existir isso aí... às vezes ele fica trabalhando negócio de semana mesmo. Fica trabalhando uma semana inteira pra resolver o negócio. Daí chega lá no final, pô, cara, tá uma merda isso daí mesmo. E daí, né? É normal isso acontecer. Não. Tem que ter, cara. Tem que dar dor de barriga, dor de cabeça, tem que ter. Senão não vai funcionar. Mas eu acho que o que o Paulo disse é muito verdade, assim. A gente precisa ter... A exposição, o ir e fazer a entrevista é muito importante. Pelo menos pro meu... Eu até brinco que é kamikaze e eu fiz o meu processo assim. Cara, vou me candidatar para... Foram 270 aplicações, foram mais de 100 entrevistas, eu acho. Mas se eu não fizer, se eu não me colocar na posição de fazer aquilo... Mas eu não vou fazer acontecer. Você fez entrevista, não passou. Você é muito ruim. Então. Eu sou ruim, mas tem muita gente ruim, cara. Tem muita gente ruim e eu sou consegue, ruim. Cara.
Viu? Eu posso Ele é ser... brasileiro, não desiste nunca. Não, mas é isso. Acho que É isso aí. tem a ver com isso. Você não precisa ser o melhor. Você precisa não, ser sem bom, dúvida, você sem precisa ser dúvida. bom o suficiente. Mas e é porque eu tô se falando colocar isso. no Eu tô processo. te zoando, Sim. mas assim, você foi lá e aí reprovou. Você tem duas opções. Ou você fica em posição fetal chorando, ou você vai fazer outra. Então, é um processo que pode ser muito frustrante. É muito frustrante, eu já pensei em garantido. desistir. É garantido. frustrante. É garantido. certeza. É garantido. Você tem que chegar querendo frustrar. Eu acho É que o certeza caminho que é vai ser assim, não. ó. Você olha pra aquela coisa assim, que, pô, aquilo dali é o que eu não quero mexer. Porra, entrevista, falar inglês, pô, meu inglês isso aí, soa isso aí. feio. E você sente Dá aquele teu jeito. medinho assim, porra, eu não quero fazer isso daí não. É ali que você tem que ir, E cara. a cada com toda vez que força, você cara. faz e você toma um não, você pensa em desistir, você fica puto, você fica bravo, você fala com a mulher fala assim, cara, desencana, ou ela, vamos lá, tenta de novo. E aí você vai e tenta de novo. Vou tentar só mais uma. E vai mais uma. Até quando chega nessa parte que o Paulo disse, de fazer autoanálise. Porque eu acho que nesse ponto, é o grande ponto que todo mundo peca, porque ninguém faz, o cara vai faz a entrevista e fala, fui mal, tchau. E, ou desiste do processo, ou, fui legal. Mas eu acho que o lance de você parar e fazer uma retrospectiva, que é o que a gente faz em sprint de desenvolvimento. Eu vou fazer uma retrospectiva, entender. O que foi ruim? O que foi bom? Qual pergunta que o cara me fez que me deixou desconfortável? O que eu não consegui falar ou explicar bem dentro da gama de conhecimento que eu tenho? Onde que eu falhei ao explicar para o cara? Onde eu não consegui ser claro? É maturidade, né? Esses pontos podem te mostrar onde você pode atuar. E é aí que eu acho que está o atalho de você conseguir se transformar num profissional melhor e, ao mesmo tempo, conseguir ser mais claro ao explicar sobre o seu trabalho para as outras pessoas. Não, mas, E o processo de fazer 100 e poucas entrevistas, ele te ajuda muito nisso. mas Porque você pode ser ruim. E aí, nesse tempo, você vai ficando um porque a pouquinho... galera começa Eu a não falar fiquei assim, bravo com você, fica tranquilo. Ai, Você me chamou de ruim. Vou fazer uma coisa. fazer uma polêmica aqui. Porque daí vira e fala assim, é síndrome do impostor. Às vezes é ruim mesmo. Às vezes é vezes é. ruim, cara. Não, Não, mas Eu é pra queria ser pegar ruim, um pô. ganchinho. É pra Eu queria ser pegar um ruim, gancho cara. que o Gabe falou antes. Eu acho que uma das coisas muito importantes, cara, que a gente tem que ter é a gente achar que a gente é sempre 7, 7,5. Porque sempre vai ter alguém muito melhor que a gente. Sempre tem gente melhor É. que você. Quando tu começa, tu vai fazer uma entrevista, tu entra numa empresa e tu pensa que tu é o cara. Tu chega lá, cara, tu toma um chá de humildade, assim, ó. É impressionante. E aquele cara tá tomando chá de humildade de outro. E daqui a pouco tu vai estar dando um chá de humildade nele, porque é em outra área, em outra forma. Então, se a gente tiver essa noção que a gente é 7, 7,5, sempre, tu entra na entrevista já com aquela certeza, cara, a chance não é tão alta assim. Eu não sou um gênio. Né? Então tu vai com o coração mais leve. Tu vai, cara, eu vou falar com o cara, se der, deu. Né? Eu acho que isso é importante, tu te frustra um pouco menos, né? Não. Tu evita até, porque isso é uma coisa que todo mundo tem, né? Sempre que a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente sempre acha, pelo menos a maioria das pessoas, a gente acha que a gente é muito bom naquilo, né? Porque às vezes tu só conhece aquele mundo que tu vive, né? E em especial, se tu mora no Brasil, às vezes realmente tu senta na mesa em que tu é o maior. Porque tu tá trabalhando pro exterior, não sei o que, né? E aí, ou tu tem essa possibilidade, ou tu fala inglês, e os outros não falam, e daí nisso tu te coloca numa estante acima que, cara, na verdade tu não tá. E aí quando tu entra nos processos seletivos, tu começa a participar de empresas, cara, é incrível. As pessoas que tu encontra, as pessoas que tu conhece são tão boas. E aí tu vê, cara, que talvez tu não é 7,5, tu é 5,2. mas tem uma questão muito importante de posicionamento. Porque não adianta ter a skin do Gus e querer pegar a Gisele Bündchen, sabe? Tipo, tem que ser uma coisa... Tomou que, um tem que ser uma coisa que é igual que o Gabe sempre fala. Que, cara, trabalhar na gringa... Olha, ele tá matutando ali, ó. Ele tá Trabalhar na matutando. gringa não é, ele tá não é o preparando. Google. Tá Trabalhar na preparando gringa a não é o Google. Amor, O cara vai trabalhar na você- gringa... É, a Gisele. É acima da Gisele. Trabalhar Tu na não ia te gringa... rebaixar. Meu, se você é um 7,5, você tem que ir lá começar a trabalhar na Birimbinha Technologies. Você não vai se aplicar no Google, sabe? Você não sabe Aí resolver tá, é isso uma aí. árvore binária plantando bananeira, sabe? Então, tipo, primeiro você tem que entender onde, na escala de posicionamento do mercado, que você tem É isso aí. que se posicionar, né? Pra você não se frustrar e ir no lugar certo. Mas...
Tô brincando, Gus. Mas, cara, você falou um negócio aí que eu tenho, é ranço. Eu tenho ranço de muita gente que trabalha pra gringa. Por causa disso. É isso aí? Ai, eu ganhei 50k. Aí vem com a BMWzinho dele, aí põe a chavinha na mesa. Assim. O bolso dele não cabe a chave. Não cabe, tem que pôr no meio da mesa assim. Aí ele põe lá. Aí ele fala, porque... Aí começa a usar a palavrinha em inglês. Do nada. A misturar. É. Faria porque Limer. não sei o quê. Aí eu tenho um pouco de ranço, cara. Um pouquinho de ranço. É pouco ou é bastante? Parece bastante pra tua cara. Quer ver, bastante. quer ver um bastante, grande... nojo, né? É nojo. Já passou. Já que a TechFX trouxe nós aqui pra gringa, todo mundo aqui passou por alfândega, não sei o quê, entrar em sala VIP de aeroporto. Puta vida! O pior que é meio... 100% das pessoas que estão lá são arrogantes. Você entrou na sala, você automaticamente vira um arrogante. Bah, É cara, impressionante. eu vou te falar que é brabo o negócio. Eu vou ter que concordar contigo, cara. Ontem isso aconteceu. Eu entrei na sala VIP pra esperar lá no eu ia falar layover agora. Lá no tempo de espera entre um voo e outro. Haverá sinais. Haverá sinais. E, cara, tu te sente até meio mal. A verdade é essa. Se tu não tá acostumado àquele ambiente, tu te sente até meio mal. Né? Então... Menos. Seja menos. Seja menos. E aí o garçom chegou ali, ele veio me perguntar, daí eu falei com ele na tranquilidade. O cara disse, meu, pá, tem um vinho diferente ali. Ele já viu que eu era mais tranquilo. Pá, vou te trazer um diferente ali pra tu experimentar. E não sei o quê. Então tu já quebra aquele sentimento. Mas cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, tá? Quando tu começar a ganhar 50k, compra a BMW, mas deixa a chave no bolso. Só tu vai encontrar um Gus, ele vai ficar muito bravo contigo, que é o tamanho do cara, velho. Não, porque tipo, velho, aí o cara, ele entra numa noia, velho. Não, tem que cuidar, Que tipo, aí ele, a hora que ele perde, porque é frila. Calma. Aí, ó. Calma. E É um acontece. filtro, aí não Acontece. A gente consegue, teve um caso. tem que abaixar o nível por alguma razão, não sei o quê, aí tem fica que ser- feião, velho. E não é demérito nenhum trabalhar pro Brasil, né? Aí que tá o grande ponto. Essa que é a Imagina. parada. Essa que é a Aí que tá parada. o grande ponto. Às vezes até melhor. Dependendo da situação, Pois é até é. melhor. Né? Então, isso é o que eu comentei antes. Tu tem que estar sempre pronto para talvez amanhã tudo ser diferente. Né? Então, esse dinheiro que tu tá fazendo... Eu tô há 15 anos, né, que eu trabalho para fora, tenho a TechFX, agora, enfim... E isso foi sempre com essa questão, cara, garantindo o relacionamento. O trabalho remoto, ele exige que tu seja muito verboso, transparente com o que está acontecendo, porque a pessoa não tá te vendo lá do outro lado, não sabe o que tu tá fazendo. Principalmente Então, escrevendo, né? cara, às vezes tu vai ter dia ruim. Vai ter um dia que tu vai trabalhar pouco, tu não vai conseguir. Tua esposa tá doente, tua filha tá mal. Ontem de noite aconteceu uma coisa que tá ruim, o Corinthians perdeu, cara. Aí eu ia estar feliz. Aí tem festa. Mas, muda né, então muito. eu fico mais feliz se o Inter perde, cara. Se o Inter perde, daí... Eu fico mais feliz quando o Corinthians perde mesmo. Então tá. Mas então, cara, tem esses pontos. Então tem que ser bastante verboso. Às vezes fala, olha, hoje eu tive um dia não muito bom, né? Pra tu te manter no trabalho, mas tu tem que ter essa certeza, essa clareza de que, assim como um trabalho no Brasil, pode ser que amanhã tu não tenha ele. E talvez, dependendo do tempo que tu tem, né, o quão preparado tu tá para conseguir um outro, tu pode não conseguir um outro tão cedo. E aí a tua qualidade de vida, a tua capacidade financeira vai baixar da dia para noite. Então tu tem que ter essa reservinha para tu poder ter um tempo para buscar um outro talvez, né? Ou daqui a pouco tu pensa, cara, tá bom, já fiz um pé de meia legal. Né? Então tem várias formas de tu trabalhar para gringa, né? E o bom é se tu conseguir te manter o resto da vida, né? Certamente tu vai ter uma vida muito melhor, etc e tal. Mas se tu viver com essa clareza de que... Cara, e aí entra a questão, uma humildade. Que amanhã tudo pode mudar, cara. Né? Amanhã talvez o Cláudio vai ser melhor que tu. Ou o Trump dá uma canetada lá, sei lá, e não pode mais trabalhar para os Estados Unidos, sei lá. Né? Então tem muitas questões que podem acontecer, o mundo muda muito rápido, né? Então, e isso não é para assustar ninguém. Isso faz parte das habilidades que a gente está falando. Exatamente, é pelo contrário, é entender assim, aqui, como tu pode ver aqui, tem vários exemplos, né? E, cara, a maioria das pessoas que eu convivo e conheço também trabalham para fora. E é muito possível e não é difícil. O ponto é que exige algumas questões, alguns esforços que são
além do que tu talvez esteja acostumado a fazer, né? Acho que tem um pouco do que o Gabi falou. Um minutinho, já só vou continuar. Manda bala. O Gabi citou no começo sobre ser um empresário. E eu acho que faz muito sentido isso. Porque imagina que um cara no Brasil... Não sei, qual que é um salário de um dev no Brasil? 15 mil reais? 10 pau, 15 pau. Sênior, né? 10 Sênior, pau. pleno, né? Pleno, 10 pau. pleno. Uns 10 pau. 10 pau. É. Hoje, né? Qual o Tá salário mudando. de um pleno no exterior? Uns 30. Mais ou menos, por aí. 25. 25, 30. 25 é Deve ser 25, 5, não, em dólares, 5 mil dólares. 5 mil dólares. 4 mil dólares, 4 mil dólares. 5, 4, 5. Se a gente pensar em 25 mil reais ou 30 mil reais, comparando com 10 mil reais, no momento que o cara se torna um empresário, ele precisa entender que a empresa dele vai precisar ter um caixa de vez em quando. Exatamente. Então, ele, por exemplo, ele pode continuar vivendo com 10 mil, enquanto ele faz um caixa de 2 meses extra aqui no primeiro mês, mais 2 meses. E aí ele fica menos refém de acontecer um problema deles. Teve um layoff. Cara, eu tenho aqui uma reserva, porque trabalhar no exterior me proporcionou a economizar o dobro do que eu ganho, por exemplo, atualmente. Acho que esse primeiro momento, e esses primeiros meses especialmente, é o momento de colocar o pé no chão e falar assim, cara, eu não posso me vislumbrar com isso. A minha vida não mudou ainda. E eu tenho um amigo muito próximo, meu compadre, inclusive, que ele fez exatamente isso por anos. Até comprar o apartamento dele, ele continua trabalhando para gringa. Né? Mas no início ele falou assim, cara, eu tô vivendo como se nada tivesse acontecido. Todo o dinheiro que ele recebia extra virou caixa. Comprou apartamento, comprou carro, reformou o apartamento, acertou a vida inteira dele. E aí depois ele agora eu comecei a ganhar em dólar. Né? Então é uma opção, é uma escolha, é uma forma de... Se hoje ele perde, cara, ele tá com a vida organizada. Porque acontece, assim, a gente tem uma mentorada que ela trabalhou acho que uns 6 meses na empresa e a empresa fechou. Do nada, ela fechou, não avisou ninguém, não avisou cliente, não avisou fornecedor, não avisou funcionário e fechou. Isso em uma semana, depois ela conseguiu vaga de novo. Porque ela fez um trabalho anterior e ela conseguiu... Ela estava preparada já. Então, acho que todo esse lance do job na gringa, do trampar na gringa e de todo mundo que oferece esse tipo de trabalho, o grande lance é, você se prepara uma vez, você aprende, mas você consegue aplicar isso para o resto da vida. E acho que esse é o grande benefício que os nossos serviços têm para todo mundo. Porque as pessoas conseguem melhorar, mesmo que ela não esteja mais fazendo, a pessoa pode, sei lá, fez um bagulho lá comigo 5 anos atrás, ela está agora preparada. Aplica pra talvez ela precise fazer alguns ajustes, mas ela está preparada, ela sabe como chegar no próximo passo de novo. É estar preparado para os cisnes negros da vida, né? Porque às vezes acontece um Covid, às vezes acontece uma coisa que você não está preparado. Então você tem que ter seguro de vida, ter seguro DIT, que é seguro, por exemplo, sei lá, você estava andando na sua cozinha e quebrou o braço e não pode mais digitar. E aí? Você não tem, você tem que ter um seguro de afastamento do trabalho, por exemplo, temporário, que você receba por isso. Então, você tem que pensar que você é o responsável por todas as consequências que você vai ter na sua vida, né? Porque não tem como fugir das eventuais consequências das nossas decisões, né? Então, a gente tem que estar preparado e ter todos os tipos de seguro possível, né? A gente tem que contratar os nossos próprios benefícios, né? Exatamente. Ninguém vai te salvar. Você é que tem que salvar. E até tem empresas, né, que compreendem, né? Que tu teve algum problema de saúde e continua te pagando normalmente. Né? Mas não são todas, né? Eu diria que a maioria não faz isso. Vai do contrato que ele falou lá. Vai do contrato. Tem gente que vai te pagar por hora. Você não trabalhou determinadas horas. Isso, exato. Tchau. Né? Normalmente empresas que te pagam mensalmente, independente de tu estar... Né? Por exemplo, se é uma empresa de consultoria, se te paga mensalmente, geralmente é independente de projeto. Né? Então, se tu tá ou não alocado em um cliente, tu vai continuar recebendo. Mas a maioria das empresas de consultoria não são assim, né? Elas te cobram, eles vão te pagar por hora ou enquanto alocado. Então, esse é o realmente freela. E aí é o maior dos riscos. Esse daí é complicado. Esse é complicado. E às vezes eles colocam um software de tracking ali para tu ficar vendo se tu tá mexendo. Isso daí é o fim da picada. Então, essas coisas tem que... olha só que legal essa vaga, os caras vão pagar tanto.
Aí depois tu vê, tu tem que instalar lá um negócio que vai ficar olhando, se tu te levantar e ir no banheiro e voltar, eles cortaram aqueles 10 minutos ali. Tem que levar o mouse no bolso, assim, entrar no banheiro pra ficar clicando. A gente teve um caso, um mentorado que ele falava isso. A gente brincava com ele, chamava ele de bola de ferro. Porque ele parecia que precisava ter uma bola de ferro pra estar trabalhando ali o tempo inteiro. Porque ele não... E era contado só a hora que o rosto dele tava na frente da câmera. Caramba. Eu já Agora, vi isso aí. A gente tá falando muito de dinheiro aqui. Que é o mais importante, né? Mas Ninguém calma. trabalha pra não ganhar nada, né? Não necessariamente o Mas mais agora? importante, mas sim. É só dinheiro, velho. O negócio de trabalhar pra fora. É só isso que é o que diferencia? Ou tem... eu gosto de olhar por... Pô, eu tenho mais oportunidades. Sim. Ao invés de ficar só concorrendo com vaga aqui dentro do Brasil, pô, você abre globalmente. Então, quais são os outros lados fora o dinheiro que trabalhar pra fora traz pra nós? E aí? Cara, eu sou suspeito pra falar, mas porque eu consegui fazer networking com muitas pessoas altamente influentes, cara. Tipo que... Cara, que o Paulo sabe. Tipo, que são pessoas realmente influentes, assim. Cara, um dos meus chefes é literalmente o Shark Tank lá, tipo, sabe? Então, você ter contato com essas pessoas, assim, você conseguir conviver com esse tipo de gente, você saber como que a cabeça deles funciona, sabe? E, cara, pra mim isso daí é uma lição a cada reunião que eu faço, sabe? Tipo, você ter que vender uma ideia pra esse tipo de pessoa. Mas também você trabalhar com times globais de gente que já trabalhou em todo tipo de empresa que você já sonhou um dia estar, sabe? Então, Cultura, né? É Ter cultura. acesso a culturas diferentes. Que falam também pra gente isso aí. E trabalhar pra gringo, e ninguém papeia, não tem hora do cafezinho, só fala assim, não, acabou, o povo é grosso. É muito ruim, velho. É assim mais ou menos ou não? Não. Sim, não, né? assim, sim, é assim. Não necessariamente. Eu diria que é diferente. Mas é engraçado que tem um pouco de choque cultural no sentido de que eles são bastante diretos, assim, principalmente os americanos. Então, às vezes, é porque assim, a gente fala assim, brasileiro, a gente fica dando muita volta, né? Fala assim, então... Vamos falar que tá ruim. Né? Você não Como tu pode gostou? ver, Aí fala assim, ele já não é mais A assim. gente não fala não, Ele né? já A não gente é- tem dificuldade de falar não. tem dificuldade de falar não, Porque ele já exatamente. perdeu isso, né? Já. Então, lá, eles são muito... Cara, às vezes eles dão em você, assim, que é muito seco, que você fala assim, caramba, cara, Mas esse será cara que me ele odeia. tá bravo comigo? Tipo, será que eu vou ser demitido? Mas não é, tipo, é só que não é não, e sim é sim, Isso. e ponto, entendeu? Então, Então, é bem diferente, tu assim, o recebeu americano um é não. bem... Não. Exatamente. Uau, tu fica e é pensando, muito estranho. Ah, achei muito, E eu cara. não vou te justificar. Mas eu sou o pior Só de não, todos. Exatamente. Não. A gente tem essa maneira de explicar, né? Chegar ali, o cara diz, pá, tu quer jantar hoje lá em casa? Pá, mas aquilo... Tu inventa. Eu já recebi. O cara vai falar, não. Não? Eu já recebi um desse daí, que tipo, eu sou acostumado a... Teve um tempo atrás aí que eu tava passando mal, daí eu fui explicar que um dia anterior eu comi não sei o que, e tava passando mal, não sei o que. Daí a chefe falou, cara, eu não quero saber disso daí não, só vai lá, escreve assim na sua agenda que você não está disponível. Tipo, não dê detalhes. Aqui a gente Out quer... of office. A galera fala na daily, mano. Assim, ontem eu trabalhei de manhã porque eu precisei montar um armário. Isso, exato. Tive um piripiri Problema ontem. seu, velho. Não, e também isso. É muito engraçado os silêncios também. Porque às vezes entra na dele, aí fica todo mundo assim, ó. Sem ninguém abrir o microfone, todo mundo assim, ó. Um E olhando pra brasileiro cada não outro. fica, porque brasileiro Não. ficou quieto um segundo e falou assim. E aí, calor, né, rapaz? ontem de noite eu fui correr peguei o ônibus lá, hoje, cara. ó. Calorzão, rapaz. Calor. Não é Não desse, pode, não consegue ficar em silêncio. por 10 o pessoal segundos. só fica assim, tipo... Só fica, cara. Fica confortável no silêncio. O brasileiro não tem Agora, isso. tem um Isso é negócio de importante. cultura também, que eu queria... Porque vocês dois aqui, vocês têm um negócio diferente. Que eles são pró-remoto. Não sai da minha casa. Deixa eu ir. E você já tem o lado de ir trabalhar lá. É o trabalho em presencial na Mas gringa. eu trabalho em casa. Não. E aí, cara? Foi você que falou, pô.
trampar na gringa. Gus, Não é pra gringa. Gus, você que defende presencial aqui, que eu sei. Então, vai dar Gus treta. que gosta de todo dia lá bater cartão. Não, eu sei. Eu acho que vai sair pau aqui nesse podcast aqui, mano. Até o final vai sair Quanto alguma tempo a gente treta. tem ainda? Acho que dá. Por isso que não pode coisa presencial, Gus. Porque presencial os caras saem no soco, cara. Não pode, tem que ser remoto, Não, porque eu é essa acho- discussão. Eu acho que existe algumas questões culturais. Você falou... Diferença. Qual que é a algumas diferença? diferenças. Você falou sobre, não tem o cafezinho, não tem o lance de estar ali junto, não tem o fumódromo que o pessoal normalmente se relaciona. O trabalho remoto te tira muitas dessas coisas. Tira. E te tira o lance de chamar... Paulo, pode me ajudar aqui nesse probleminha que eu tô? Afeta o E Júnior, chama... principalmente, né? Afeta muito o Júnior. Não tem a pessoa pra chamar, pra falar, cara, me ajuda aqui com o meu código. Você tem que marcar uma call, falar, cara, pode me ajudar? Eu tô ocupado agora, podemos falar daqui 2 horas? Aí você marca uma call pra falar com o cara. Então o trabalho remoto pode ser um pouco mais difícil nisso. E você não é rico automaticamente também. Você também não, eu não sou rico automaticamente. Então, é diferente isso. Eu moro na Isso é Holanda, muita mas eu diferença. gasto em euro. Então, aí muda Essa é uma mesmo. grande diferença. Acho que a grande vantagem que o trabalho remoto do Brasil tem em relação a se mudar para o exterior e morar lá, que é o meu caso, é que você vai ganhar $5.000, por exemplo, e você vai gastar R$1.500, R$2.000, R$3.000 de aluguel. Uhum. Quando eu ganho 5.000 e pago 1.500, 2.000, 3.000 euros para morar. Então existe uma diferença muito grande. No Você meu tem caso, o benefício do ambiente, eu né? tenho o benefício do ambiente, eu tenho o benefício de pagar um imposto, por exemplo, que é altíssimo. Eu pago lá, o nível chega a 49% do imposto de renda. Que isso, Então cara. é Nossa. gigante, é gigante. Vem pro Brasil de volta. Vou pro Brasil, logo. Tá cobrando Não, em algum momento pode ser Vou pra uma... Curitiba. Exato, mas em algum momento pode ser uma opção. Mas países desenvolvidos normalmente têm preço. Uma vez eu fui reclamar com o meu chefe, eu estava conversando no almoço e eu falei, cara, é um absurdo a gente pagar 49%. Ele falou, preços do desenvolvimento. É o preço de mesmo, você... É o preço de eu colocar meu filho na escola e não pagar nada. É o preço de eu pegar uma estrada e não ter buraco. Na escola boa, né? Na escola boa, exato. É o preço Então- de não chegarem com uma metralhadora pra te soltar, igual lá no Rio de Janeiro. Exato. Eu saio... A minha esposa volta, de repente, de Amsterdã, de ônibus, de trem, pega o ônibus e para 500 metros de casa, 10 horas da noite, e vem andando com o celular dela na mão, tranquilo, sem problema nenhum. Então, tem algumas diferenças, assim. A gente não se mudou do Brasil pensando em fugir do Brasil. A gente se mudou pensando em experiência. Uhum. Então, a gente queria ter a experiência de morar fora. É muito A enriquecedora. experiência de fugir do Brasil, no caso. Não necessariamente de fugir do Brasil. A experiência de ir morar no exterior. Acho que vocês tiveram isso também, vocês perceberam isso. E eu cresci muito como pessoa. Nos últimos... São 8 anos agora. Quase 8. Eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era 8 anos atrás. Mas foi uma opção que eu tive e, de repente, opções podem mudar. Em algum momento eu posso querer voltar para o Brasil. Uhum. Claro. Então, Fica com família. Exato, tal, exato. sei o quê, né? E Depende isso é bom, muito né? de Como vida. tu não saiu fugido, Não, porque muita gente justifica muitas coisas pra sair e depois dá vergonha de, eu quero voltar, mas não era a pior coisa do mundo, né? Então, cara, tem muitos problemas no Brasil. Tu trabalhando pra fora, tu acaba conseguindo te blindar de muitos desses problemas. Sim. Né? Tu não consegue resolvê-los, né? Mas dependendo de onde tu mora, que tipo de cidade tu mora, que tipo de local tu mora, tu acaba conseguindo te blindar bastante, né? Então o Brasil tem isso, né? E se fala muito nisso, né? Que tu ser rico no Brasil é maravilhoso, né? O problema é tu ser o trabalhador do dia a dia ali que sofre todos os problemas que a gente sabe que o Brasil tem, né? Então o Brasil cara, eu gosto muito de estar no Brasil, eu moro no Brasil, gosto muito de estar no Brasil, sou um cara muito família, né? Então estar perto dos meus pais, dos meus amigos, né? Minhas filhas estarem perto dos meus pais, os pais da minha esposa, né? Então, para isso é muito importante, né? Mas sempre que tu vai para outros países, né? Tu sempre enxerga essa outra realidade, né? Que é tão diferente. E dá aquela coceirinha, né? Tu pensa assim, que legal seria se tu poder estar aqui, né? Mas aí... Eu acho que até dentro do Brasil mesmo existem múltiplas realidades, assim. Eu venho da periferia do Rio de Janeiro
Lá. E, assim, lá é uma outra, não é novela da Globo lá. Mas, ao mesmo tempo, essa mudança de vida, por exemplo, tem um grande case do Job na Gringa, de uma moça até que a gente deu o acesso para ela, do Job na Gringa, coisa e tal. E ela morava Cara, ela fazia hora extra na padaria da mãe dela, tipo, e ela era desenvolvedora, hein? Então, assim, ela tinha que ajudar a mãe, tipo, nas coisas de casa e tudo mais. Ela morava na comunidade, acho que lá de Campinas até. É na periferia, e ela passou pra gringa e assim, ela já começou a considerar ideias de, porra, vou conseguir talvez uma hora, não ali imediatamente, mas talvez uma hora, morar num bairro melhor, alguma coisa assim, sabe? Então, pra essa pessoa, esse deslocamento essa mobilidade social, digamos assim, cara, pra eles sabe, já é uma grande mudança, um salto enorme de vida, sabe? Então, acho que é super válido. E a termos de comparação também, você falou que é 49% de impostos. O Brasil, ele é excelente do ponto de vista fiscal, porque a gente tem incentivos fiscais para PJ que exportam serviços. Então, se você tem uma empresa normal, que é uma padaria, sei lá, e você emite uma nota fiscal para o consumidor, você vai pagar 10% na nota, por exemplo. Mas esse mesmo serviço, se você exportasse o seu pãozinho, você paga 5%. Então, você tem 50% de desconto na alíquota. Então, para um desenvolvedor, por exemplo, ao invés de você pagar, sei lá, 7%, às vezes você paga 4,5% na nota, sabe? Dependendo da sua faixa de faturamento. Então, aí você paga uma taxinha ali para TechFX ali de... quanto tá? 0,4? 0,5. 0,5, meio porcentinho ali para TechFX, mais os 4,5% da nota. Então, você paga 5, 6% de impostos mensais. Então, se você privatizar todo o restante da sua educação, saúde, morar em condomínio, para você é um paraíso. Você anda de carro blindado, mora em condomínio, mora em um lugar bom, aí é perfeito. Aí você vai viajar para Disney, pronto. O problema é resolvido, por isso que é ótimo. Trabalhar remoto no Brasil. Eu acho que o Gus tem que trabalhar Mas agora o negócio é o seguinte, calma. Abre a conta da FX lá e vamos embora. Calma. A pessoa tá assistindo esse episódio, falou assim, nossa, quero. Mas, na opinião de cada um de vocês aí, por onde que ela começa? Falou, ó, eu tenho que dar o meu primeiro passo. Qual dica de primeiro passo cada um de vocês tem aí para essa galera começar? Eles vão no job, vão no trampar, vão aonde? Eu acho particularmente que a primeira coisa que você tem que fazer é... E assim, eu e o Paulo, a gente sempre fala, eu acho que a Dal também fala disso, que cara, existe, pelo menos na área de tecnologia, e nas áreas de poder trabalhar remoto, tem muita vaga disponível para muita gente, cara. Tipo, de todos de tudo que você consegue trabalhar remoto, assim, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é você descobrir a disponibilidade da sua vaga, assim, sabe? Você dá uma olhada, sabe? Tipo, você que tá assistindo aí, pô, sou biólogo. Porra, então, será que existe vaga para você? Porra, não vou ser o cara que vai falar que não tem, mas verifica a disponibilidade da sua vaga. Pô, sou arquiteto, sou engenheiro civil, tem vaga para mim? É uma coisa que você tem que ir lá e pesquisar, e a gente mostra bastante no LinkedIn como fazer essas buscas e tudo mais. É um primeiro passo, é a minha dica de primeiro passo. Isso A Tami fala um pouco sobre isso. A Tami, ela fala um pouquinho sobre esse tipo de trabalhos não tão tech, né? Então, acho que ela também tem um... Mas você que teve aí bastante tempo trabalhando, o que você pode dar de dica pra galera aí? Eu acho que é bastante importante essa questão da disponibilidade, né? Esse primeiro passo. Mas falando claramente, né, da nossa área, da minha área ali, de engenharia, né? Eu acho que é ter começar com essa certeza de que tu não é tão bom assim quanto tu pensa. Acho que isso é uma coisa boa. Ir para as entrevistas com essa clareza de que talvez tu não é a bolachinha que tu pensa que tu é. Isso é bem importante, né? Para mim, isso no início do meu processo lá foi incrível, né? Eu conheci pessoas extremamente capazes há 15 anos atrás que mudaram a forma que eu enxergava o mercado de tecnologia, né? Eu tinha 22, 21 anos. E eu acho que não tentar chegar muito cru. Não tentar ser o teu primeiro emprego na área. Ou tu recém começou, tu já sabe um pouco aqui. Ou agora, mas eu acho que com o Claude eu vou dar um jeitinho, eles vão... Cara, tu talvez até consiga o trabalho, mas tu não vai te manter.
isso não adianta, né? Então tu vai te queimar com a empresa, tu vai te frustrar, né? O processo de conseguir um outro trabalho é mais difícil, então se preparem bem tecnicamente, né? E eu acho que o inglês, né, é uma parte bastante importante, até porque, como o Adal disse, tem vagas, mas vai depender do tipo de empresa que tu vai estar colocando. Então, se tu não conseguir te defender, assim como ele falou, na hora da entrevista, né, tu não tiver muita, né, né, não conseguir desenvolver bastante bem essa, desculpa, essa conversa, vai acabar que tu, né, vai te frustrar muito e acaba que desiste. Eu vi muitos casos desses, né, então se prepara um pouco mais, espera mais um ano, né, espera mais um ano e já chega com, né, com mais cancha. Acho que isso é bastante importante. Eu sei. Jogo rápido, jogo Cara, pra gente fechar aí. Tá, eu vou, ao contrário do Alan, vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu acho que identificando que você tem experiência, inglês, e tá um pouco cru ainda, mas você não se sente confortável ainda a fazer, ninguém pode ficar esperando, ninguém consegue se ficar esperando. Então eu acho que o primeiro passo é sempre tentar. Eu vou tentar, independente de eu achar que eu estou pronto ou não. O problema é, como eu disse, o caminho pode ser frustrante e o caminho pode demorar a acontecer. Então, eu acho que se preparar ao longo do caminho é melhor do que esperar ficar pronto. Então, pode ser até o perfil da pessoa. Talvez tem pessoas que pode ser o perfil da pessoa, lidar pior com a frustração, né? Exato, porque é um caminho que pode ser frustrante. Mas é um caminho também que, se eu começar a trilhar agora e tentar uma vaga do exterior, eu posso tentar ao mesmo tempo. Se eu identifico que eu não tenho ainda as skills para fora, mesmo me preparando para um processo de fora, eu posso conseguir um emprego melhor no Brasil. Porque o processo é muito parecido. Paulo, vamos que o pessoal vai mandar a gente embora aqui. Eu vou dar a dica matadora para você nunca mais comprar um curso, nem o meu curso, se você não quiser. Eu vou dar a dica de ouro aqui. Primeiro, faz a engenharia reversa das vagas que existem disponíveis no mercado. Então, se você é um dev Java, beleza, olha todas as vagas de Java. O que elas pedem em comum? Beleza, cria um roadmap de todas as coisas que você não sabe direito ali do que eles estão falando. Ok, você já tem o que você precisa estudar. Segundo, isso você vai estudar por hobby na sua profissão, beleza? Segundo, gasta todo o tempo possível em inglês. Entra num curso de inglês que seja todos os dias, de segunda a sexta, zero Duolingo, enfim. Todo momento que você tiver disponível para treinar inglês, treine. Terceiro, trabalhe nas melhores empresas do Brasil. Quais são as melhores empresas do Brasil de tecnologia? Sei lá, Mercado Livre, Nubank, enfim. Explorando o mercado nacional, você vai conhecer pessoas muito boas, você vai se estabelecer na sua carreira, essas pessoas boas que você vai conhecer ao longo do caminho, elas naturalmente vão evoluir e possivelmente vão para o mercado internacional e é elas que vão te indicar no futuro. Então, estabelecer essa rede de networking é extremamente importante, porque aí no futuro você não vai precisar se candidatar nas vagas e ser recusado em todas elas, porque a maioria das vagas que você consegue ter sucesso é quando você é efetivamente indicado por alguém que já é de confiança em um trabalho. Então, uma coisa é você ser indicado pelo Gabe, que já está lá e que as pessoas confiam nele. Então, quando elas confiam no trabalho do Gabriel, automaticamente elas confiam também na indicação dele. Então, você ser indicado pelas pessoas e você trabalhar, ter esse trabalho de base do seu networking e ser uma referência para essas pessoas, porque não adianta você ser um dev ruim ali do time que não colaborava com nada, que não falava com nada, que na dele não falava nada, que na quebra de atividades nunca participava, que parecia que não estava na reunião. Então, é você estar presente, é você ser bom efetivamente, porque no processo de entrevista, não adianta. O entrevistador, ele sabe ir profundamente nas perguntas e sabe quando você gaguejar, sabe quando é teatro, sabe? Então, você naturalmente conseguir se expressar em inglês e mostrar profundidade no tema que você é especialista em, é aí que você vai ter sucesso, mesmo nas vagas em que você não for indicado. E é aí que você tem o sucesso para conseguir uma vaga internacional. Você viu aí, né? É isso aí, fala X2, que deve não fala. Não tá no X2. Eu pedi pra falar uma que ele coisa. falou pra Os falar caras fizeram um puta Ele discurso falou cada pra um. falar rápido, ele falou pra falar de 2x sendo acabando. São habilidades. Então tá aí, galera. Vocês tiveram uma masterclass de trabalhar pra gringa, de como é que você faz pra arrumar seu emprego, de ter essa oportunidade, como é que você recebe esse dinheiro também, né? O link, mais uma vez, tá aí na tela pra você conhecer a TechFX. E segue essa galera aqui, ó. O Instagram, o LinkedIn, as empresas deles também, os links estão todos aqui na descrição. Aproveita.
é só querer. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.